Em novembro de 1910, numa estação de trem na Rússia, uma mulher beijava o vidro de uma janela. Do lado de dentro, o marido dela estava morrendo e ela era impedida de entrar. Os médicos, os filhos, os discípulos, todos decidiram que a presença dela seria ruim para ele e que era melhor assim. Então ela ficava ali fora andando de um lado para o outro enquanto o marido agonizava. Só deixaram ela entrar quando ele já estava inconsciente, 10 minutos antes de morrer. E não teve conversa, nem uma despedida. Ela se ajoelhou, colocou a cabeça no peito dele e sussurrou: "Me perdoe". Essa mulher era Sofia, a esposa do Tolstói. Eles eram casados há 48 anos e essa foi a despedida deles. A Sofia Behrs nasceu em 1844 em Moscou. O pai dela era um médico da corte do czar e a família vivia dentro do Kremlin, que era tipo um palácio do Planalto Russo onde ficava o governo do czar. Ela cresceu numa casa que era muito culta, mas exigente ao mesmo tempo. Ela tinha 2 irmãs e a mãe delas ensinava as 3 tanto a estudar quanto a trabalhar. Elas estudavam línguas estrangeiras, literatura, música, pintura, mas também tinham aquela exigência prática de acordar cedo para preparar o café da manhã do pai, para organizar e fazer toda a gestão da despensa na cozinha, para costurar as roupas da casa. E com 17 anos, a Sofia já tinha até um certificado de professora. Ela era apaixonada por literatura, ela sabia de cor alguns trechos inteiros da novela Infância, do Tolstói. Antes dele ser o marido dela, ele já era um ídolo. Ele era amigo da infância da mãe dela e em alguns momentos frequentava a casa deles para almoçar, jantar, terem alguns encontros. Ela tinha 18 anos e ele tinha 34 quando eles se casaram. Mas a Sofia chegou no casamento com um sonho muito claro. Ela queria um homem puro, íntegro e sem passado. Ela tinha decidido isso desde jovem. Altas expectativas a moça aqui, né? A educação sexual era praticamente inexistente, principalmente para as meninas. E o que elas sabiam sobre as relações íntimas acabavam chegando por acidente, por fofoca, por um segredo, ou uma conversa dos adultos que elas ouviam escondido. E foi assim que a Sofia descobriu. Uma prima contou para ela e o que ela ouviu deixou ela tão chocada que ela teve um ataque de choro e ela só queria esquecer de tudo aquilo que ela escutou. O homem da vida dela ia ser puro e ela tinha certeza disso. 10 anos antes de decidir se casar com a Sofia, o Tolstói escreveu uma carta para a tia dele dizendo como que ele queria que fosse a vida lá em Yasnaya Poliana, que era a propriedade que ele viveu a vida toda. E aí, o que ele fez? Ele distribuiu os papéis que cada um ia ter nessa vida que ele imaginou. Ele seria o pai, o patriarca, a tia dele ia ser a avó, e a futura esposa ia ocupar o lugar da mãe dele, que tinha morrido quando ele tinha 2 anos. Será um Freud explica aqui, né? E ele escolheu a Sofia porque ela se encaixava direitinho nesse projeto. Ela era jovem, era culta, sabia administrar uma casa, mas num primeiro momento era a irmã mais velha dela que seria a noiva do Tolstói. Mas ele acabou escolhendo a Sofia porque ele sentiu nela uma animação, uma vivacidade, um humor que chamou a atenção dele. E antes do casamento, ele fez uma coisa que marcou a Sofia para sempre. Ele deu os diários dele para ela ler. De início, ela não queria ler, mas ele insistiu. Esses diários eram tipo um catálogo de tudo que ele tinha vivido antes de decidir se casar com ela. Ali tinham os registros das relações que ele teve com várias mulheres, as idas dele aos bordéis e também o registro de uma relação que ele teve com uma camponesa chamada Aksínia, que vivia ali em Yasnaya Poliana e tinha um filho dele. A Sofia com 18 anos e aquele sonho de pureza, e quando ela leu tudo aquilo, o sonho dela foi por água abaixo. Ela até registrou no diário dela: todo o passado dele é tão horrível que eu não acredito que serei capaz de aceitar ele na minha vida. E aí o ponto é por que ele fez isso. Ele acreditava que as pessoas tinham que ser totalmente honestas, sem segredo, falar a verdade com todos os detalhes. E ele carregava uma culpa enorme pelo próprio passado. Ele brigava desde jovem com os próprios instintos, como ele mesmo falava. E ele sentia que quando cedia a esses instintos era como se ele fosse um cachorro.
Ele queria começar do zero, queria ser perdoado. E para ele, a entrega dos diários era como se fosse um rito de passagem, uma forma de limpar o caminho para uma vida nova. Mas o que fica aqui é que o problema não era só a angústia dele, era quem pagava essa conta dessa angústia. E a Sofia pagou desde o noivado. E apesar disso, ela foi em frente com o casamento. E eu fico pensando como seria para uma moça de 18 anos naquela época, dentro daquela sociedade, abrir mão daquele casamento naquela hora. Quando a Sofia chegou em Asnaia Polina, depois do casamento, ela registrou no diário que as paredes da casa e a vida que tinham ali causavam nojo nela. A casa era enorme, a propriedade era de um conde, mas estava abandonada, mal cuidada, infestada de rato. E foi essa casa que ela assumiu as chaves. Ela assumiu todas as contas, toda a administração da propriedade e cuidava dos camponeses que viviam ali também. Ela teve 13 filhos com Tolstói e 5 dessas crianças morreram ainda quando eram pequenas. E ela ainda costurava as roupas dele, inclusive as calças e as jaquetas. E depois de colocar as crianças para dormir de noite, ela sentava na escrivaninha e copiava os manuscritos do Tolstói. A letra dele era um caos de rabisco e cheio de correção, e ela chegava a usar uma lupa para decifrar o que estava escrito. Era o rabisco que só ela conseguia ler. Guerra e Paz, ela copiou 7 vezes à mão. E ela ainda fotografava. A maioria dos registros que existem da família, as fotos, as filmagens, foram ela que fez. No meio de tudo que ela carregava, ela ainda encontrava espaço para isso, para fotografar, para registrar o olhar dela da vida. Tinha um amigo deles, que era escritor, o Sologub, que chegou a dizer que a Sofia era a babá do talento do Tolstói. E a Sofia, quando ouviu isso, recebeu como um elogio. A gente sabe o que isso significa a longo prazo, né? E o Tolstói era contra as amas de leite. Então, quando ela tinha os bebês, mesmo quando estava com os mamilos rachados e com muita dor, ela amamentava. Se ela dizia que não queria, ou se o médico dizia que ela tinha que parar, o Tolstói ficava bravo e parava de falar com ela. E em algum momento desse casamento, ela registrou no diário: "Estou, na verdade, muito sozinha. Meu marido não é meu amigo. Ele nunca se interessou pelos meus filhos, pois acha isso difícil e tedioso." E eu fico pensando que quando a gente fala de um gênio, de uma obra monumental como Guerra e Paz e Ana Karenina, a gente raramente para pensar no que foi necessário para essa obra existir. Quem estava acordado à noite, quem estava com dor, quem estava gerindo, costurando, copiando, amamentando. Em 1895, o filho caçula deles, o Wanietka, morreu. Ele tinha 7 anos e era o filho com quem ela tinha mais afinidade. E no meio dessa dor, nessa solidão que já vinha de muito tempo já, ela acabou encontrando na música uma forma de lidar com tudo isso. Ela começou a se dedicar mais ao piano e começou a frequentar os concertos em Moscou. E nisso ela conheceu um compositor, o Sergei Tanev. E essa relação dava para ela uma coisa que o casamento não dava, que era uma amizade. O Tolstói não gostou. Ele tinha ciúme dessa amizade, ele tinha ciúme do tempo que ela dedicava à música, ele tinha ciúme da própria música. E desse ciúme acabou nascendo a Sonata Kreutzer, que era uma novela que ele escreveu onde o protagonista mata a própria esposa por ciúme. A Sofia sentiu que essa novela era um ataque pessoal contra ela. Ela registrou no diário: "Sinto em meu coração que essa novela foi dirigida a mim. Ela destruiu o último amor entre nós." E aí acontece uma coisa que diz muito sobre quem era Sofia. Essa novela foi censurada pelo governo russo por ter partes consideradas obscenas. E a Sofia foi até o czar pedir que essa censura fosse revogada. Ela defendeu o direito daquela obra existir, mesmo que essa obra tivesse machucado ela. E o czar revogou a censura, mas ela também escreveu uma novela de resposta chamada De Quem é a Culpa?,
que conta a mesma história do ponto de vista da mulher. Foi um duelo literário dentro do casamento. Então a gente tem duas Sofias, a que defendia o Tolstói publicamente, mesmo quando ele machucava ela, e a que respondia a ele através da literatura. Lá em 1880, o Tolstói passou por uma crise espiritual e a vida lá em Asnaya Polina foi mudando. Ele começou a atrair muitos seguidores, pessoas que se identificavam com as ideias dele sobre renúncia material, uma vida mais simples, a crítica à igreja. E nisso apareceu o Chertkov. O Chertkov foi quem organizou formalmente as ideias do Tolstói, foi quem transformou esse pensamento num movimento. Foi ele quem acabou fundando o tolstoísmo. E ele acabou tendo uma influência muito grande sobre o próprio Tolstói nos últimos anos. E o que aconteceu na prática foi que a casa deles acabou virando uma espécie de sede desse movimento. Os seguidores chegavam de todo lugar do mundo, dormiam pelos corredores, expulsavam os empregados das camas para poder dormir. E a Sofia era quem tinha que lidar com tudo isso, alimentar, alojar, administrar, porque muitas vezes tinham conflitos, reações descontroladas de alguns, eles iam lá para pedir dinheiro, tinham outros que causavam transtorno, briga, e às vezes ela tinha até que expulsar alguém da casa deles. E enquanto Tolstói se dedicava às ideias, ela geria tudo que essas ideias movimentavam na prática. A própria Sofia dividia os últimos anos do casamento em dois momentos: antes do Chertkov e depois do Chertkov. E aí, em 1910, o Chertkov convenceu Tolstói a assinar um testamento escondido de todo mundo. Nesse testamento, o Tolstói transferia todos os direitos autorais das obras dele para a filha deles, a Alexandra. A Alexandra era a filha que apoiava o pai filosoficamente. E na prática, quem teria o poder de controlar tudo era o Chertkov, e a família ficava de fora. A Sofia não sabia desse testamento, mas ela desconfiava que tinha alguma coisa acontecendo. E aí ela começou a vasculhar os papéis do Tolstói de noite, tentando descobrir. O clima dentro de casa foi ficando cada vez mais pesado. O Tolstói se sentia tão vigiado que passou a descrever a própria casa como inferno. E essa vigilância vinha de todas as partes. Tinha os seguidores do Tolstói que ficavam lá hospedados e que registravam tudo o que acontecia ali. Cada passo, cada gesto, cada fala do Tolstói eles registravam num diário. Era quase um Big Brother onde todas as câmeras estavam apontadas para uma única pessoa. E a Sofia, do outro lado, tentando descobrir o que estava acontecendo. E isso foi sufocando ele cada vez mais. E aí ele acabou criando um diário secreto que ele chamava de Diário para Mim Mesmo, que ele escondia dentro do cano da bota para ninguém encontrar. Só que um dia a Sofia encontrou. Quando o Tolstói já estava pensando em fugir, ele foi se aconselhar com uma amiga, a Maria Schmidt. Ela era uma seguidora das ideias dele, uma mulher que vivia de uma forma muito simples, lá perto da propriedade. Ele confiava muito nela e desabafava com ela. E quando ele comentou que estava pensando em fugir, ela se opôs. Ela disse que aquilo era fraqueza, que ia passar e que ele estaria abandonando a família. E ele concordou. Ele mesmo registrou no diário que sim, era fraqueza, mas ele foi mesmo assim. E eu acho isso interessante, porque as pessoas que planejaram a fuga com ele, que eram os aliados mais próximos, não se opuseram à ideia da fuga. Foi ela, a Maria Schmidt, que também acreditava nas ideias dele e que não tinha nenhum interesse material nisso, que disse que ele estava cometendo um erro, que estava abandonando a família. Na madrugada de 28 de outubro de 1910, o Tolstói fugiu. E quando a Sofia soube, ela tentou tirar a própria vida. E isso não era a primeira vez que acontecia. A fuga durou 10 dias e, pelo caminho, ele pegou pneumonia. E quando chegou na estação de Astápovo, ele já não conseguia mais seguir adiante e precisou parar. A Sofia soube onde ele estava e foi até lá. Mas quando chegou, ele já estava numa cama agonizando e não deixaram
deixaram ela entrar. Os médicos, o Chertkov, a filha, os seguidores, todos decidiram que a presença dela seria ruim para ele. Então ela ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro na plataforma da estação, espiando pela janela e beijando o vidro. Só deixaram ela entrar quando ele já estava inconsciente, uns 10 minutos antes dele morrer. E essa foi a despedida deles. Depois que o Tolstói morreu, a narrativa que prevaleceu foi a dos seguidores dele. Os tolstoístas construíram uma imagem da Sofia de que ela era uma mulher louca, histérica, gananciosa, que impedia aquele gênio de alcançar a perfeição espiritual, e que ela lutar pelos direitos autorais das obras dele era pura ganância. Mas o que os diários dela mostram é uma outra coisa, que a preocupação dela era o sustento desses 9 filhos e de uma família inteira que dependia daquela estrutura, e que os talentos dela acabaram sendo consumidos pelo casamento, pela administração daquela casa e pelo cuidado com os filhos, e que ela estava em profundo sofrimento, resistindo e ainda assim permanecia ali. Talvez até porque não tivesse outra opção. E essa versão de que ela era uma mulher desequilibrada, gananciosa e controladora da vida do marido foi a versão que ficou por muito tempo. Só nas últimas décadas, quando os diários dela foram publicados, que veio uma nova versão dessa mulher. E o que eu enxergo nessa história é que os dois, tanto o Tolstói quanto a Sofia, estavam nesse profundo sofrimento, cada um pelas razões de cada um, numa época em que muita coisa era naturalizada, essa sobrecarga toda e esse apagamento dessa mulher. E o que fica, tendo a voz dela presente através dos diários, é uma imagem de uma mulher extremamente inteligente, corajosa e que buscou manter a própria dignidade durante quase 50 anos. E que, de alguma forma, ela era o ponto de realidade desse homem. Era ela que trazia ele para a terra, para o concreto. E ele queria fugir disso, só que essa fuga tinha consequência para todo mundo que estava ali. A Sofia viveu mais 9 anos depois da morte do Tolstói. E nesses 9 anos ela continuou copiando os escritos dele, continuou recebendo os visitantes lá em Yasnaya Poliana, que iam lá conhecer o lugar onde o gênio viveu. E ela se dedicou a preservar essa memória, acompanhando e cuidando de cada nova edição das obras dele. Aos 70 anos, no meio da Guerra Civil Russa, com as lojas vazias, o país em colapso, ela ia para o campo colher batata para se alimentar. Ela morreu em novembro de 1919. E quando ela morreu, ela ainda carregava na cintura as chaves de Yasnaya Poliana. As mesmas chaves que ela tinha quando chegou lá como noiva 57 anos antes. E eu fico pensando nessas chaves. Quem tem a chave é o guardião. E ela foi a guardiã de tudo, da casa, da obra, do Tolstói, da família, da memória e de tudo que foi construído ali durante 57 anos. Ela estava no centro de tudo o tempo todo e ao mesmo tempo era como se ela não tivesse. E que bom que ela registrou tudo isso num diário, porque hoje a gente pode conhecer quem ela era de verdade. Bom, essa foi a pequena epopeia de hoje.